centralizado, ele não existe, mas existe o elemento estadualizado nas escolhas. Por isso que na hora de se escolher um vice, a estratégia de muitos de colocar alguém por um perfil regional, ela não se sustenta, porque o pernambucano não vai votar em alguém porque o vice daquela chapa é da região Nordeste. Sequer ele poderia, isso inclusive, nós tivemos casos aqui que, por exemplo, na eleição de Fernando Henrique, que elegeu Marco Maciel vice-presidente, eu participei, eu me lembro da primeira eleição, a segunda não estava no Brasil, mas na primeira eleição eu não via grande movimentação em termos de votar em Fernando Henrique porque o vice era de Pernambuco. Eu via votar em Fernando Henrique porque acreditava que o Plano Real deveria ser sustentado, ou seja, e não via ninguém dizendo... então, o elemento regional, ele perde um pouco, na minha concepção, essa força de explicação no comportamento eleitoral. Por exemplo, aqui em Pernambuco mesmo, o presidente Lula tem uma popularidade fantástica para um presidente. E eu queria saber se isso é um peso muito grande no candidato que ele indicar aqui no estado de Pernambuco. Ele pode apostar em Dilma tranquilo que Pernambuco vai estar fechado com a pré-candidata dele? Olha, eu diria que o peso da indicação é forte, não posso deixar de negar isso, até mesmo porque as pesquisas demonstram isso, a popularidade do presidente é muito grande aqui. Não obstante, nesse momento em que você não tem uma resistência a esse tipo de indicação, faz com que haja uma maior facilidade do candidato indicado ele ganhar musculatura. Não obstante, no processo, na reta final, se quando ele estiver, de fato, sem esse aparato, né, esse aparato gigantesco que o impulsiona, quando ele estiver lá disputando a eleição sozinho, ou ele tendo que carregar a sua própria campanha e tendo a campanha, por outro lado, oposicionista, dizendo que ninguém deve votar simplesmente por indicação de outra pessoa, porque não se governa com procuração, isso pode ser que a situação seja invertida, seja revertida em favor de um candidato de oposição. Mas eu acredito que o favoritismo é, de fato, de quem tem o apoio do presidente, quando o presidente está bem avaliado do ponto de vista de sua popularidade, né? Sua popularidade. Por exemplo, aqui vamos ter uma eleição para o governo do estado em que vai participar o ex-governador e hoje senador Jair Vasconcelos disputando com o atual governador Eduardo Campos. Mas, em outra equação, o presidente Lula não vai ser mais o candidato a presidente. A chance dele ser presidente e de ter a sua indicada como presidente são bem menores do que na eleição anterior. E essa nova equação, digamos assim, facilita a oposição pernambucana hoje? Olha, sim e não, né? Porque, na verdade, você tem o presidente não sendo candidato, e ele vai ter que se ocupar muito mais em fazer a sua candidata ter viabilidade, coisa que ele está bastante empenhado, inclusive recebendo punições da Justiça Eleitoral em decorrência desse fato. Por outro lado, você tem o governador em exercício disputando a reeleição. Na ciência política, se a gente fizer um levantamento em todos os países, em todos os lugares que são democracias, e onde há o instituto da reeleição, é nítida a vantagem de disputa de quem está no governo. Muita gente, inclusive, pensa que ao eleger um governante, está elegendo para um mandato mais longo, de 8 anos, no caso aqui que são 2 mandatos de 4, né, quando a pessoa é reeleita, do que propriamente eleger para um mandato de 4 anos. Então, seria, vamos elegê-lo para 8 anos. Se ele for ruim, no meio a gente muda. Então, essa é uma percepção da eleição, né? Um mandato longo com um intervalo para se verificar se aquele governo ele é aprovado ou não. A gente pode verificar isso, por exemplo, no caso dos Estados Unidos também, né? O George Bush, mesmo com todas as críticas
internas e externas, ele conseguiu ser reeleito. Aqui o presidente Fernando Henrique foi eleito e foi reeleito. O presidente Lula foi eleito e reeleito. Então, quem está no poder tem uma facilidade maior em ganhar a eleição. Não quero dizer com isso que a eleição já esteja decidida. Eleição se ganha disputando. As estratégias confirmam isso. Além do mais, trata-se de uma disputa entre duas pessoas com uma dimensão, vamos colocar assim, de um patamar elevado. O governador, porque se habilitou a partir da sua primeira vitória, ele não tinha a mesma dimensão política de Jarbas Vasconcelos, o governador, mas adquiriu ao ganhar a primeira disputa. Então, nós vamos ter um ex-governador eleito e reeleito com um governador eleito no exercício do mandato. Ou seja, é uma disputa difícil, é uma disputa onde a população pode ter certeza que vai acompanhar uma eleição muito disputada. Há especialistas que pensam em que um mandato de 5 anos seria muito melhor do que essa proposta de reeleição, que 8 anos é muito tempo para um governante só. Isso não alteraria um pouco o princípio democrático da alternância no poder? Eu sou contra esse alongamento do mandato presidencial, principalmente se ele ocorrer descasado com um possível alongamento também dos mandatos de governadores, deputados federais, senadores, porque há necessidade de haver uma coincidência entre a eleição do governador, do deputado federal, do senador e do presidente, porque senão você vai ter um momento histórico, como foi o caso de Fernando Collor, que foi eleito num momento histórico diferente do Congresso. Quando o Congresso foi eleito, foi 1 ano depois e ele já estava mais enfraquecido em decorrência da hiperinflação. Aquilo resultou, inclusive, da incapacidade dele de defender o seu governo quando do processo de impeachment. Mas nos Estados Unidos a eleição é descasada para a Câmara de Deputados.